sejam bem-vindos a mais uma Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e estou aqui junto com vocês para estudarmos a revista do terceiro trimestre de 2023. Passou voando, gente! Nesse trimestre nós estudamos e estamos tratando sobre o tema Profetas do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, a fidelidade de Deus ou a Deus e anunciando a esperança da salvação através do Messias. Comentarista, nosso querido amigo pastor Antônio Paulo Antunes, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus lá no bairro Amazonas, uma igreja lindíssima. Se você puder, entre nas redes sociais e veja lá a D Bairro Amazonas. Parabéns a toda a igreja, ao pastor. Ele é conferencista, articulista, membro da nossa mesa nacional da convenção do Ministério de Madureira e também tesoureiro da mesa diretora do Estado. A lição de hoje estudaremos a de número 12, que será ministrada neste domingo, dia 17 do mês de setembro, neste mês atual, onde nós estaremos tratando sobre Zacarias, vivendo sem se esquecer da promessa do futuro. O texto áureo dessa lição nos traz o esclarecimento e a palavra de que eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 10, versículo de número 12. A verdade aplicada nos ensina que o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar os outros nos tempos de perplexidades e aflições. Também eu quero aqui, antes de iniciarmos a nossa lição, pedir para que você possa nos ajudar. Se inscreva para que possamos alcançar 100 mil inscritos aqui em nosso canal. Curta, compartilhe, segue então a gente para ficar inteirado sobre tudo. Coloca no sininho, toda a videoaula, todo o material será aqui muito bem exposto e também passado a você de primeira mão, para que você tenha acesso aos nossos conteúdos. Lembrando a vocês que o objetivo da lição 12 é apresentar o cenário do profeta Zacarias, falar de forma panorâmica sobre as visões que Zacarias teve e extrair lições do livro de Zacarias para os dias de hoje. O texto que usaremos de referência é o próprio livro do profeta Zacarias. Faremos menção do capítulo 1 até o capítulo de número 4. Vamos então falar sobre o cenário do profeta Zacarias, as palavras proféticas de Zacarias e Zacarias para os dias de hoje. Antes de iniciarmos, vamos orar. E o motivo da oração desta semana é orar para ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar os outros. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, neste momento dirigimos os nossos corações, prostramos as nossas vidas e almas, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ilumine e derrame sobre nós o vosso Espírito, para que esteja, Senhor, conosco, onde quer que estejamos, aprendendo mais de Ti. Direciona as palavras que serão proferidas, direcionadas. Senhor, que seja a Tua voz adentrando, Senhor, ao mais remoto coração, e que nós possamos, Senhor, captar a Sua mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amigos, na introdução, nós devemos olhar para o futuro com esperança. O ponto de partida nos ensina exatamente isso, enxergarmos o futuro com esperança. Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia foi um chamado ao arrependimento, uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento que o povo tinha. O primeiro tópico, eu convido aqui para estar conosco, este que é um dos comentaristas aqui juntamente conosco, também membro desta dileta mesa,
eu gostaria de chamar aqui o pastor Marcos Santana, que abordará o tema sobre o cenário do profeta Zacarias. Pastor Marcos Santana, amigo, eu quero aqui pedir que o senhor possa, neste instante, trazer a explanação para nós. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Introduzindo a lição de hoje, não deixem de recorrer à lição passada que nós estudamos sobre Ageu e os respectivos slides que foram disponibilizados. Isso porque é importante relembrar o contexto histórico de Ageu, que é o mesmo do contexto de Zacarias. Eu compartilho com os irmãos estas 3 observações extraídas de alguns comentários sobre o livro de Zacarias. Champlin, em seu comentário, ele escreveu que o livro de Zacarias é o livro mais messiânico, apocalíptico e escatológico dentre todos os escritos do Antigo Testamento. O Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil diz: os evangelistas do Novo Testamento, ao apresentarem Jesus como Messias, especialmente nas narrativas sobre a parte final do ministério dele, citam Zacarias, especialmente a segunda divisão de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. E em termos de extensão e complexidade, Zacarias é considerado o maior livro dos profetas menores. Junto com Daniel, é considerado paralelo no Antigo Testamento ao livro de Apocalipse no Novo Testamento. Visto isso, tópico 1, o cenário do profeta Zacarias. Nós vamos enfatizar aqui o profeta, a mensagem e a exortação ao arrependimento. O subtópico 1.1, o profeta, Zacarias provavelmente ele nasceu na Babilônia, portanto, durante o período do cativeiro. Ele é contemporâneo de Ageu e ele inicia o seu ministério profético 2 meses depois de Ageu, no ano 520 a.C. Pela genealogia, nós podemos identificar que ele era de origem da família sacerdotal. Zacarias, capítulo 1, versículos 1 e 7, e Neemias, capítulo 12, versículos 4 e 16. Assim também eram de origem sacerdotal os profetas Ezequiel e Jeremias. Zacarias significa o Senhor se lembra. É interessante o significado do seu nome, porque é bastante apropriado naqueles distantes dias que o povo da aliança estava vivendo e o contexto em que estavam vivendo. Então, só a pronúncia Zacarias já era uma verdadeira mensagem para o povo. O Senhor não se esqueceu do seu povo. Por serem as mensagens de Zacarias marcantemente caracterizadas pelos aspectos messiânico, apocalíptico e escatológico, como vimos anteriormente, Zacarias também tem sido identificado como o profeta da esperança. Visto essa característica de esperança, nós vamos para o subtópico 1.2, a mensagem. Irmãos, notemos que em Zacarias nós encontramos 3 identificações do tempo no qual a mensagem estava sendo transmitida. Capítulo 1, versículo 1, 27 de outubro do ano de 520 a.C., ou seja, como visto, 2 meses após o início das profecias de Ageu. A segunda datação é o capítulo 1, versículo 7, 23 de janeiro de 519 a.C., e a terceira e última datação que encontramos em Zacarias, capítulo 7, versículo 1, 4 de dezembro do ano 518
antes de Cristo. Em vários comentários, nós vemos a seguinte divisão na mensagem do livro de Zacarias. A primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 8, e a segunda parte, do capítulo 9 ao capítulo 14. Não deixem de recorrer aos slides disponibilizados para o estudo da lição de hoje. Lá os irmãos vão encontrar mais alguns detalhes sobre a mensagem de Zacarias. Nesse momento, eu quero destacar um aspecto que está bastante claro no livro de Zacarias e considero muito apropriado para contextualizarmos para nós hoje. A mensagem de Zacarias, ela não se prende apenas ao tempo presente do profeta. É interessante nós vermos isso. Num primeiro momento, o encorajamento e a exortação na reconstrução do templo foram as marcas da mensagem de Zacarias. E nós vemos isso, inclusive, lá no livro de Esdras, quando ele é citado junto com Ageu. Mas, além disso, nós encontramos também a mensagem de Zacarias sobre a vinda do Messias e, detalhe, sobre a sua rejeição e a sua exaltação, a salvação que se manifestará no futuro e o estabelecimento do governo mundial. Ou seja, nós podemos dizer que Zacarias ele recebeu uma revelação maior do plano divino de longo prazo do que em relação ao que Ageu profetizou. A mensagem de Zacarias, ela revela que o período do cativeiro, o retorno e a reconstrução do templo não cumprem 100% do plano de Deus para com o seu povo. Assim também acontece conosco hoje. As bênçãos, as vitórias, as conquistas, as realizações do tempo presente são apenas uma parte do que Deus ele tem para fazer com o seu povo. E último, exortação ao arrependimento. Esse subtópico, ele aborda o texto de Zacarias, capítulo 1, versículos 2 a 6. Este texto é como uma introdução. Lembremos, irmãos, vamos fazer essa conexão aqui. A data dessa introdução, dessa primeira mensagem, é 27 de outubro de 520 a.C. Ou seja, é uma mensagem proferida após a mensagem de Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9. Lembrando, a mensagem de Ageu é um chamado a ânimo, esforço e trabalho. A reconstrução não é tudo. O templo voltar a ser erguido não é tudo, mas é apenas, segundo a profecia de Ageu, uma prévia do esplendor e da glória do fim dos tempos. O Espírito do Senhor está presente. Irmãos, nesse contexto é que entra a mensagem de Zacarias, do capítulo 1, versículos 2 a 6. Zacarias está chamando o povo à conversão. Está chamando o povo a se voltar para Deus com todo o seu coração. Deus não mudou. A sua palavra não mudou. O Senhor está chamando o povo à lembrança. Contextualizando, eu encerro essa contribuição lendo 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 a 13. Porque hoje o Espírito Santo, ele também chama o povo de Deus à lembrança. Tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, que olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Que Deus nos abençoe até que Cristo venha. Amém. Amigos, antes de irmos ao segundo tópico da nossa lição, eu quero aqui só mostrar a vocês a próxima lição do próximo trimestre, quando falaremos de a terceira epístola de João. Já está em minhas mãos esta poderosa obra e pode já ter chegado aí a você. Desde o início do mês, nós estamos já preparando a logística para quanto antes chegar, dar suporte e subsídio a todos vocês. Nesta poderosa lição, aprenderemos neste trimestre e estudaremos com afinco a terceira carta de João, com apenas 15 versículos. A epístola de João é personalista, foi endereçada ao presbítero Gaio. No entanto, outros dois personagens são mencionados nela, que faz comparação de comportamento de caráter de três obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Aqui nós aprenderemos como ser um verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo. Pastor Alex Cardoso não só escreveu a revista, como foi comentarista da revista, como também o livro de apoio, uma fantástica obra cujo benefício que tem o livro junto à revista é de agregar mais conhecimento. Entre em contato através dos canais de vendas da editora Betel e já garanta sua revista, seu livro, o que for de seu agrado neste exato momento. Então faça contato. Editora Betel sempre edificando a casa de Deus. Pastor Marcos Santana, muito obrigado por essa explanação. Deus te abençoe. Ele ensinou que precisamos entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta as antigas práticas, mas sim, o arrependimento sincero produz um novo modo de vida. Vamos ao segundo tópico. Pastor William Barros fará a explanação falando sobre as palavras proféticas do profeta Zacarias. Pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu quero cumprimentá-los a todos com a paz perfeita de Cristo Jesus. Meus irmãos, inicialmente, antes de eu começar a ministrar aqui, eu quero mandar um grande abraço para todo o povo querido em Goiânia. Nós tivemos agora recentemente ministrando lá no Templo Fama com o querido pastor Abinair, que nos recebeu de forma tão calorosa, tão amorosa. Deus abençoe todo o povo querido do Ministério Fama em Goiânia. Foi uma honra poder ter estado com vocês. E eu queria aproveitar aqui e fazer um convite especial. Nós estaremos agora, nesse final de semana, dias 15, 16 e 17. Você da região aí, nós estaremos em Palmas, Tocantins, dias 15, 16 e 17. Sexta, sábado e domingo. Igreja pastoreada, o pastor presidente, pastor Amarildo Martins, junto com a pastora Maria Barbosa. Nós estaremos aí, irmãos, na região do Arce 112, na Alameda número 9, lote 1, aí na capital, em Palmas, Tocantins, junto com o querido pastor João Paulo Arantes e a pastora Paula Diane. Irmão, nós vamos estar ministrando sobre o livro do Apocalipse. Você não pode ficar de fora. Serão 3 dias que vão impactar a sua vida. Você não será o mesmo depois desse final de semana. Vem estar com a gente, sexta, sábado e domingo, dia 15, 16 e 17 desse mês de setembro agora, aí em Palmas, Tocantins. E eu queria aproveitar rapidamente aqui, irmãos, o povo vem mandando mensagens, como é que vai ser, pastor, ano que vem? Esse ano, as nossas caravanas foram um sucesso, não tem vagas para nenhuma caravana nossa que resta ainda esse ano, mas ano que vem, nós temos 2 caravanas em curso. O povo já está todo mundo entrando, daqui a pouco não vai ter mais vagas. Em agosto, nós faremos Lisboa, Israel, pagamento facilitado, na segunda quinzena de agosto. Vem com a gente. E no final do ano, eu vou fazer a caravana que está no meu coração, que eu não fiz ainda, era um sonho antigo fazer e eu vou realizar agora. Nós iremos na Turquia e na Grécia. Nós faremos as 7 igrejas da Ásia, a ilha de Patmos, e iremos também fazer Istambul. Iremos em Herápolis, iremos em Colossos. Enfim, é uma viagem imperdível. Você que tem um sonho, você que quer vir para Israel com a gente, irmão, não perde essa oportunidade. Vem comigo, fala comigo, entre em contato com a gente e vamos para Israel, vamos para a Turquia, vamos pisar na Bíblia. Meus irmãos, vejam,
Depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana para nós aqui no nosso tópico 2, no nosso tópico primeiro aqui, falando sobre o cenário do profeta Zacarias, nós conhecemos um pouco mais do profeta, nós vimos a mensagem do profeta Zacarias, a convocação geral ao arrependimento e finalmente nós entramos no nosso tópico 2, falando sobre as palavras proféticas de Zacarias. Vejam, meus irmãos, o fundo histórico aqui, e esse é um ponto que cada pessoa precisa entender quando estuda aqui conosco a lição, vejam, são 14 capítulos. É impossível a gente, nessa aula aqui, num espaço tão limitado, caminhar passo a passo em todo o livro de Zacarias. Então a gente destaca alguns pontos importantes e principais para justamente ajudar você a ter uma visão panorâmica, uma visão mais global e também de entendimento em alguns pontos. Lembrando que o livro do profeta Zacarias é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro que traz uma mensagem numa linguagem voltada muitas vezes para símbolos, para figuras, muito parecida com o que acontece no livro do Apocalipse. Agora, quando a gente entra aqui na questão histórica, do fundo aqui, para entender o tópico 2, cada professor que inclusive vai dar essa aula precisa mostrar isso para os seus alunos. O fundo histórico é o quê? Há a volta do povo judeu para a sua terra, eles precisam reconstruir suas vidas, eles precisam reconstruir a cidade, suas casas, precisam reconstruir o templo. Por que é importante reconstruir o templo? Esse é um ponto que é preciso salientar, que é muito importante, porque a identidade da nação está justamente no culto a Deus. Todo o povo de Israel, em qualquer local que tivesse, olha para Jerusalém por ocasião das festas judaicas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. As festas judaicas unem a nação em adoração e louvor a Deus, lembrando dos livramentos, lembrando do favor divino, lembrando da obediência a seus mandamentos, lembrando de suas promessas, lembrando de seu fracasso e erro e apontando para a esperança futura com a chegada do Messias. Então, as festas judaicas, o templo, o culto a Deus, é o que traz para o povo a identidade da nação. Esse é o povo de Deus, esse é o povo de Israel, povo santo, separado para ser sacerdócio santo de Deus, para ser luz para as nações. Então, irmão, e essa é uma lição para nós. Quem você é, o propósito para a sua vida, o porquê você está aqui, para onde você vai quando morrer, todo o sentido da sua existência está em Deus. Se você tira Deus dessa equação, se você tira Deus desse tabuleiro, se você tira Deus desse quebra-cabeça da sua vida, tudo perde o sentido. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Então, esse é um ponto importante. Deus não quer que o povo construa um templo apenas para ser adorado. Irmãos, Deus não tem crise de autoestima, Deus não tem complexo de inferioridade. Meu povo não me adora, não estão me louvando. O que aconteceu? Não me amam mais? Irmãos, Deus está neste exato momento cercado de anjos, querubins, serafins, voando em volta dele, o adorando 24 horas. A questão é que o maior beneficiado por eu orar, o maior beneficiado por eu ser crente, o maior beneficiado por eu adorar a Deus, não é Deus, sou eu. Quem é abençoado sou eu. Deus não perderá o céu, Deus não deixará de ser Deus, Deus não ficará mais fraco ou mais forte. Deus é pleno, Deus é o Todo-Poderoso. O beneficiado somos nós. Então, a restauração do templo tem essa importância vital. Ela vai trazer a identidade, vai trazer os princípios e os valores que devem nortear a nação de Israel e que devem, consequentemente, serem levados ao mundo para que o mundo seja alcançado pelo poder da sua palavra, pelo poder de Deus. Essa é a grande verdade em relação a essa coisa toda da reconstrução do templo. E nós vamos ver que vai se levantar a oposição, vai vir as oposições, vai vir a batalha. Aqueles que inicialmente, vamos lá, os samaritanos queriam ajudar e quando não são rejeitados nesse propósito, passam a perseguir. Começa a vir oposição, daqui a pouco vem oposição política, para que no período de Ciro não se possa fazer nada. Ficam 14 anos parado a obra desde a sua fundação, até que chega o tempo de Dario.
e chega finalmente o tempo de reconstruir. Meus irmãos, essa é uma lição que nós precisamos viver. Sempre haverá oposição quando você estiver na direção certa. Sempre haverá aqueles que inicialmente parecem amigos, parecem bem-intencionados, mas a partir do momento que os seus objetivos não são contemplados, a partir do momento que a sua vantagem não é vista, se levantam como oposição. Ou seja, é de Deus enquanto eu estou junto. É de Deus se eu estiver na frente. É de Deus se você aceitar o que eu quero. Se não for desse jeito, então eu sou oposição. Você vai ter que lidar com essas coisas na vida. Ah, o evangelho é difícil. Não, irmão, as pessoas são difíceis. O evangelho é lindo. O evangelho é maravilhoso. Você é difícil. Pergunte às pessoas que convivem com você se é fácil lidar com você no dia a dia. É muito fácil apontar para os outros, fulano é difícil, ciclano é difícil. Você é uma pessoa fácil de lidar? Percebem a realidade? No meio disso, o povo desanima. Ah, é muito difícil, é muito problema. Irmão, e aqui nós vamos aprender algumas lições importantes. No tópico 2.1 vai falar sobre o jejum. Aí quem olha para a Bíblia muito apressadamente vai achar que Deus não quer que jejuemos. Mas aqui é justamente o contrário. Deus não reprova o ato de jejuar. O que Deus vai reprovar aqui é a pura e simples penitência sem um propósito louvável de mudança. Ficar triste. Eles estão tristes e jejuam porque o templo foi destruído, porque a cidade foi destruída. Mas estão desanimados agora para construir. Estão desanimados agora de seguir em frente. E aqui, irmãos, é justamente a lição que Deus está dizendo para eles, é o seguinte: se libertem do passado. Não deixem de viver o novo, porque o passado foi bom. Ah, o tempo de Salomão era majestoso, o tempo de Salomão era lindo. Mas e agora? Vamos reconstruir o templo. Ah, eu fui feliz naquela época. Ah, era tão bom naquela casa. Ah, foi tão bom aquele período nesse departamento. Ah, foi tão maravilhoso o meu casamento. Irmão, você não pode deixar de ser feliz agora porque sente saudade de algo que você perdeu. Você não pode deixar de viver o novo porque continua preso ao passado. É essa a grande lição com relação à crítica de Deus em relação a esse jejum. Que Deus está mostrando o seguinte: não basta apenas ficar triste e lamentar pelo que não deu certo ou pelo que perdeu. É necessário arregaçar a manga e seguir em frente, porque Deus ainda tem algo grande na sua vida. Eu vou dizer de novo, Deus ainda tem algo grande na sua vida. O tópico 2.2 vai mostrar sobre as causas do cativeiro. Ou seja, em vez de ficar só lambendo feridas, em vez de ficar só olhando para trás, é necessário aprender com o que aconteceu. É necessário romper com o passado de fracasso, miséria e pecado. Romper com tudo isso e viver a grande oportunidade que Deus está dando de escrever uma linda e nova história. Irmão, muita gente na vida nunca teve uma segunda chance em algumas áreas. Muita gente teve perdas que não houve oportunidade. Deus está te dando chance. Deus está te dando oportunidade. Agarra isso. Não perde, não. Agarra como, pastor? Viva hoje esse momento que você assiste essa aula, quando você acabar de sair da frente da tela, olha para a tua vida, olha para tudo à tua volta e diz: eu vou olhar minha vida com otimismo, com fé. Eu vou encarar os meus desafios como um presente de Deus. Deus está me dando a oportunidade de escrever uma nova história. Seja feliz, viva, lute, conquiste, ame, sabe, perdoe, se liberte do passado, honre a Deus e viva as promessas de Deus na sua vida. Porque aí nós finalmente lembramos, como está no nosso tópico 2.3, que a esperança existe. Para eles era a vinda do Messias, que é mencionado nos capítulos 9 ao 14. E aqui entra a parte futurista do livro do profeta Zacarias. É o mais mencionado nos evangelhos de todos os profetas menores. Ele é mencionado muitas vezes e vai mostrar para nós que o povo foi destruído e sofrido. E Deus vai falar algo lindo
do profeta Zacarias. Está em Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Oh, aleluia! Que texto incrível! E esta palavra tem se cumprido. Eu tenho certeza que você lembrou da entrada triunfal de Jesus montado naquele jumentinho. E ele em breve virá, e todas as nações experimentarão a paz, e o seu reino será eterno, de mar a mar, desde o rio até o mar. Que Deus abençoe você, que a esperança do Senhor esteja viva em nossos corações. Amém. Pastor William Barros, parabéns. Nós aprendemos aqui com o senhor que o cristão deve ser um instrumento nas mãos de Deus, para consolar, encorajar o povo de Deus em tempos de perplexidade e aflições. Vamos ao terceiro tópico desta lição. Traremos então a palavra sobre Zacarias para os dias de hoje. A aplicação para os dias de hoje, aprendemos que o profeta Zacarias, ele era conhecido pelas visões e mensagens divinas que Deus estava interagindo com ele. Embora os escritos sejam profundamente enraizados nas tradições religiosas judaicas e, de certa forma, cristã, ela pode ser aplicada aos nossos corações para os dias de hoje, em várias áreas das nossas vidas. Os ensinamentos, por exemplo, de Zacarias sobre a importância da fé, o arrependimento, a busca de Deus, ainda são relevantes para aqueles que buscam essa conexão com Deus mais profunda, mais espiritual em suas vidas. O 3.1 nos ensina a olhar com esperança para o futuro, olhar para o futuro com esperança. O contexto atual da mensagem de Zacarias nos convida a olhar para o futuro com esperança. A propósito, ele nos traz uma mensagem inspiradora e especial para as pessoas que enfrentam desafios e desejam acreditar em um futuro melhor. Por isso que ele trabalha exatamente as realizações desses objetivos se nós aplicarmos para os nossos dias. A esperança é um poderoso motivador que nos ajuda a superar os obstáculos e construirmos um amanhã mais positivo e também promissor. A mensagem de restauração trazida por Zacarias e também renovação profetiza sobre todos uma restauração de um tempo novo para Jerusalém e do templo, apenas não só no período que ele foi destruído após o exílio, a reconstrução, trazendo esperança para isso, mas ensina que em tempos difíceis a gente precisa crer e a possibilidade de provarmos constantemente de Deus a renovação e a construção das nossas vidas. A mensagem trazida por Zacarias nos traz também um tema sobre promessas cumpridas. E essas profecias enfatizam que promessas divinas se cumprem, trazendo alegria, bênçãos para o povo. Isso lembra quanto devemos permanecer e manter firmes na fé, confiando nas promessas, nos propósitos divinos. Mesmo quando enfrentamos algumas adversidades, Deus está lá. É por isso que o livro de profeta Zacarias também me ensina a confiar em Deus. Ele enfatiza a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, a esperança que reside na fé, que Deus está no controle de tudo e pode guiar-nos sempre para o futuro do bem, e no bem a gente ver as suas mãos. Também o livro do profeta Zacarias nos ensina a obtermos a visão sobre a paz. Ele profetizou isso, paz em tempos e tempo de paz e prosperidade também sobre todos aqueles que criam em Deus. Isso nos lembra a estratégia que está ligada em buscar ativamente um mundo melhor, um
local melhor para conviver com paz e justiça. A paz e justiça sempre hão de prevalecer. E por fim, a mensagem de Zacarias traz um conforto. A palavra de Zacarias foi uma fonte de conforto para aqueles que estavam sofrendo. Isso ressalta aqui a importância de oferecermos apoio e compaixão aos outros em tempos difíceis. No 3.2, ele vai tratar sobre reconstruir vidas na aplicação para os dias de hoje. Por isso que a mensagem de reconstruir vidas, ela está relacionada ao profeta Zacarias no contexto das profecias de restauração e renovação que ele proferiu no Antigo Testamento na Bíblia. Zacarias profetizou durante o período em que o povo judeu estava enfrentando uma série de desafios significativos. Destruição de Jerusalém, destruição do templo, dispersão do povo de Judá, ou seja, havia um cenário muito hostil, mas ele proferiu, sobretudo, a restauração espiritual. Zacarias enfatizou que a reconstrução não seria só física, mas haveria um tempo de restauração não só do templo, mas também da restauração espiritual naquele tempo de cada vida, de cada pessoa que ali estava. Ele instou o povo a se arrepender, a buscar a Deus, a renovar através do seu compromisso e aliança com Deus. Então ele estava reconstruindo não os alicerces só de um templo, mas os alicerces da fé. Por isso, o profeta faz lembrar-nos como não chegar àquela lamentável situação. Era preciso, então, para suprir aquela deficiência e romper com aquele tempo, desentulhar ou retirar os entulhos, escombros da desobediência, da rebeldia, dos aspectos da idolatria, da frieza, da mornidão, deixando muito claro a todos nós o compromisso de deixarmos a fé ser o nosso guia e com Deus nós podemos seguir dessa forma. No 3.3, nós trataremos sobre aquilo que o profeta vai dizer intrinsecamente nos textos, realizar a obra de Deus. Em resumo, a mensagem do profeta Zacarias sobre realizar a obra de Deus se traduz em agir com justiça, com compaixão e integridade em nossa vida cotidiana. Envolve viver de acordo com os valores e princípios divinos, buscando transformação pessoal e contribuindo de forma positiva para o mundo ao nosso redor. Essa mensagem continua relevante para os dias de hoje, inspirando a cada um de nós a fazermos o bem e viver de acordo com os princípios espirituais estabelecidos por Deus. A ideia aqui de realizar as obras de Deus está intimamente relacionada ao incentivo ao povo de se envolver com estas ações justas, obedecendo os mandamentos divinos e também os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Aqui estão, então, algumas maneiras que podemos aplicar esta mensagem para os dias de hoje. As ações sociais e caridade. Assim a gente pode realizar a obra de Deus nos nossos dias e poder, através dessas ações, tornar significativo o envolvimento das nossas ações e questões criativas para ajudar os necessitados. Isso inclui servir pobres, servir órfãos, servir viúvas, apoiar também causas que são causas humanitárias. Também nos ensina a observarmos a justiça e a igualdade. Zacarias enfatiza a importância da justiça e da igualdade. Isso aplicado aos nossos dias atuais significa lutar contra a injustiça, promover a igualdade e oportunidade, defendendo principalmente os direitos humanos, não os humanos com os direitos, mas os direitos humanos. Também nos traz um pensamento sobre moralidade, que é um dos atributos, a moralidade, a integridade. Nos ensina a realizar a obra de Deus também é viver de uma vida, através de uma vida moral e íntegra, respeitando princípios práticos e morais
ensinados nas Escrituras Sagradas. Devemos ter uma busca espiritual constante. Buscar a obra de Deus pode significar uma busca espiritual também profunda, onde os relacionamentos tornam-se mais significativos e nós vamos viver de acordo com os ensinamentos espirituais para que tenhamos proveito na vida. É necessário ter o testemunho e agirmos com evangelização. Para os cristãos, realizar a obra de Deus é fundamental, imprescindível, envolver, compartilhar os testemunhos com os outros, buscando sempre, procurando sempre também trazer as pessoas para fazer parte da nossa comunidade de fé. Nós devemos contribuir para o bem comum. Todas as pessoas, voluntariado, doações, outras formas de servir a sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Também é uma maneira da gente realizar a obra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus nos ensina que, uma vez indagando, quando o Senhor teve fome e sede, quando o Senhor esteve preso, se o Senhor diz, quando vocês dão a um copo de água, ou sedento e etc. Mestre, a gente viu o Senhor não fez nada disso. O texto vai dizer, quando você fizer a um dos pequeninos, você estará fazendo a mim. Conclusão. Aprendemos então, nesta poderosa aula, a mensagem maravilhosa do livro de Zacarias. Para todos que buscam aprender sobre o amor, cuidado e zelo de Deus para com o seu povo. A sua misericórdia alcançável a todos que buscam com sinceridade, coração, arrependido dos seus pecados. Assim chegamos ao final deste vídeo. Vamos neste momento orar a Deus com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje e pedimos humildemente que tu nos conceda força, ânimo, para que possamos seguir em frente mesmo contra o vento, mesmo diante das marés altas, mesmo diante das mais inóspitas dificuldades, para que possamos, ó Deus, permanecer firme, crendo e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você, professor e aluno, é que colabora para que a gente possa ser a melhor, a maior escola bíblica dominical do mundo. Vamos estudar nesta próxima lição o livro do profeta Malaquias. Lembrando a vocês que é a 13ª aula, a última lição, então prepare para fazer aquela belíssima aula e o fechamento do trimestre também. Falaremos sobre Malaquias, o alerta sobre o perigo da prática religiosa sem vida. Então, portanto, aguardamos você nesta próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Deus te abençoe.